Boa noite a todos. Eu sou Mari e vou fazer a reflexão da noite com vocês. E vamos iniciar pelos avisos da casa. Nossa casa está aberta todas as segundas-feiras com atendimento fraterno. O atendimento, ele acontece a partir das 19h15 e vai até as 19h55. Temos também passes que começam às 19h30 e se encerram às 19h55. E às 20 horas é a leitura e a reflexão do Evangelho da semana. Às terças-feiras, nós temos passes, que começam a partir das 19h30 e se encerram até as 19h55. E as palestras, elas se iniciam às 20 horas. Aos sábados temos a yoga, que começa das 9 da manhã até as 10h20. Quem tiver interesse, é só procurar a Simone. Aos domingos nós temos evangelização infantil e atende crianças de 5 a 8 anos. Aos domingos temos palestras e passes. Os passes começam às 9h40 da manhã e as palestras se iniciam às 10 da manhã e se encerram às 11 horas. Nós temos livros para empréstimos com vários títulos, doutrinários e romances espíritas. Nós temos um canal no YouTube, se chama Irmã Zoraide. Nós pedimos para que vocês acessem o canal, curtam as mensagens e compartilhem as palestras. Então, neste momento, eu convido a todos que fechem os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis. E vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao grande Criador da vida. E vamos agradecer. Agradecer por este dia, agradecer por todas as bênçãos, por toda a proteção, por todo o amparo. Agradecer pela vida, que é esta oportunidade de crescermos, aprendermos, nos transformarmos em seres melhores. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. E pedimos que nos abençoe esta noite, para que o Evangelho desta noite seja significativo e traga alguma coisa positiva para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa ação neste mundo. Pedimos, Senhor, a presença dos nossos amigos espirituais, que enquanto nós ouvimos o Evangelho da noite, para que esses irmãos, através da sua presença, dos seus fluidos espirituais, possam nos envolver, possa acalmar o nosso coração, a nossa mente, possa restaurar o nosso equilíbrio, e para que assim, Pai eterno, possamos sair daqui renovados e fortalecidos para continuarmos a nossa semana. Assim seja. Então, essa noite, nós vamos pensar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A mensagem vem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro aqui. Está no capítulo 17, é referente ao item 7, que é intitulado O Dever. Né? O dever, assim, quando fala o dever, é um tema, né? Um tema bem pesado, né? Porque ter dever, cumprir o dever é uma coisa muito difícil. Então, a gente pode começar a pensar o que é dever. Então, peguei algumas definições do dicionário. Diz assim que dever é a obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Dever é o conjunto das obrigações de uma pessoa. Dever é uma regra de ação específica ou uma obrigação definida. Então, essa palavra obrigação hoje em dia, né, dever, ela soa um tanto quanto pesada. Porque hoje em dia, muitas pessoas, né, eles não querem ter obrigação com nada. Não quer
ter dever nem compromisso, quer fazer tudo aquilo que der na cabeça, quer fazer tudo aquilo que é mais conveniente, que é mais confortável, tudo aquilo que é mais vantajoso. Então, não se quer assumir compromisso, nem responsabilidade, e muito menos assumir o dever, ou os deveres. E sabe por quê? Até mesmo a gente, às vezes, se sente assim, não querendo assumir, não querendo cumprir os deveres. Por que muitas vezes a gente pensa, a gente sente essas coisas, né? É devido àquela velha palavra, aquelas duas palavras que nós falamos toda semana, né? Então, é devido ao nosso orgulho e à nossa vaidade, né? E essa semana vai entrar mais uma, devido também à nossa ânsia de liberdade, né? Essa liberdade meio duvidosa, que a gente só quer ser livre para fazer o que der na nossa cabeça. Mas a gente tem que pensar numa coisa, que em todo lugar onde haja pessoas, nós não podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Porque a gente está num conjunto, numa coletividade, nós estamos nos relacionando, nós estamos partilhando, compartilhando o espaço, o ambiente, estamos compartilhando objetos, estamos compartilhando a nossa vida com outras pessoas. E assim sendo, há limites que nós precisamos respeitar e compromissos que nós precisamos assumir, tanto conosco como uns para com os outros. Então, para a gente começar a refletir, vamos do início. Então, nós somos espíritos, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e no caminho do crescimento deste espírito, chega uma hora, no seu caminho de aprendizagem e crescimento, que ele toma consciência de si. Então, ele toma consciência da sua imortalidade, das suas potencialidades, das suas possibilidades, e ele sente dentro de si uma vontade de se transformar, uma vontade de se modificar. E aí, encarnado aqui neste planeta Terra, este espírito, né, que sou eu, que é você, que somos todos nós, ele encontra o ambiente favorável, ele encontra aqui as melhores oportunidades para que ele consiga, então, realizar-se nesse ideal de aprender, de crescer, de tomar conta de si, de realizar todas essas potencialidades que ele traz nele. Então, aqui no meio de tanta gente, de tanta diversidade, ele é o lugar propício para isso. É o lugar ideal para o nosso crescimento. E para tanto, né, para que a gente possa continuar o nosso caminho de aprendizado, nós precisamos então nos adequar aos modos da vida social deste lugar que nós nascemos. E nós, ao nos adequar, nós precisamos assumir deveres. E assim a gente consegue se inserir neste meio, nessa sociedade, e nós conseguimos aí progredir. Então, nós assumimos deveres comigo e para com o outro. E aí a gente vai para o trecho do Evangelho, no capítulo 17, item 7, sobre o dever, que diz o seguinte: o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração.
Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da honestidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos argumentos enganosos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa e onde ele acaba? O dever começa no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, no caminhar da nossa transformação íntima, nós precisamos nos conscientizar do dever para comigo e para com o próximo, para com o outro. E agir de acordo com o dever é agir utilizando a nossa razão, né? Então, a gente precisa utilizar a nossa inteligência para mover a nossa vontade em busca de ser melhor, né? Então, o Espírito aqui que fez essa orientação, ele está falando da melhora moral, ele está falando moralmente. Mas a gente pode parar e pensar o seguinte: mas será que eu cumprindo o meu dever, isto basta para que eu consiga a minha evolução? Será que isso basta para me tornar melhor? Então, eu fui pesquisar numa apostila de filosofia espírita. Nessa apostila de filosofia espírita tem um capítulo que fala sobre o dever. Aí ele diz o seguinte: que não basta que uma ação se conforme ao dever, se não houver vontade, intenção firme e determinada em relação ao cumprimento do dever. Então, não basta você somente ir lá e cumprir, fazer. Isso não é suficiente. Então, ele diz que você precisa ter uma intenção pura, firme e determinada. E nesse livro de filosofia espírita, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que existem duas vontades. Aí ele denomina lá de uma é a vontade autônoma, que ele fala o seguinte, que a vontade autônoma é aquela que se faz por respeito. Ela não dita o que se deve fazer e como se deve fazer, mas é livre para fazer. Então, a vontade autônoma é uma vontade independente. É uma vontade que você vai fazer porque é bom, porque é o bem, porque precisa ser feito. E aí ele fala sobre a vontade heterônoma. Aí, heteronomia, eu fui procurar o que é heteronomia. Heteronomia é a sujeição a uma lei exterior ou a vontade de outrem, ou a vontade de outra pessoa. Então, a vontade heterônima, ela está sujeito a uma ordem que vem de fora da gente. Essa vontade, ela não é movida apenas por nós, porque nós queremos, porque é o bem. Não é isso, não. Aí ele diz lá que a vontade heterônoma, ela recebe de fora o que se deve fazer. Toda a ética de castigos, penas e recompensas são sempre heterônomas, porque nesse caso o fundamento da vontade é sempre uma recompensa. Outra questão que se refere à ética heterônoma é a busca da felicidade com fins materiais. E para atingi-los desvirtua a pureza da intenção e da vontade. Agir pelo dever, sim, torna o homem digno de felicidade. Então, a vontade heterônoma, ela é movida por algo que vem de fora. Normalmente é movida por uma recompensa que você está interessado, ou por medo de um castigo, ou por medo de uma pena. Então, se a gente parar a pensar, a gente fala assim, nossa, então
Nós, na maioria das vezes, nós agimos através da vontade heterônoma, porque nós estamos sempre em busca de uma recompensa ou com medo de alguma pena, de algum castigo. Mas ele diz aqui que nós precisamos procurar refletir e pensar e desenvolver essa vontade independente. Fazer as coisas não porque vai dar algum resultado, vai dar algum prejuízo, mas fazer porque é o bem, fazer porque é bom, fazer porque é aquilo que precisa ser feito. Então, veja a importância de nós refletirmos sobre essa necessidade, né, essa vontade independente. E essa vontade independente, que a gente faz as coisas porque é preciso fazer, porque é bom, porque é o bem, porque é o que precisa ser feito, ela é aquela que a gente não pensa nas recompensas, mas é aquela que nós temos a intenção de fazer o bem. E este é o nosso ideal, né? O nosso ideal de amar, é o amar ao próximo. E então, quando a gente não consegue conquistar esse ideal sincero e verdadeiro, esse ideal de amar ao próximo como a nós mesmos, isso nos levará sempre a pensar, porque nós precisamos sempre lembrar daquela frase, né? Querer fazer ao outro o que queremos que se faça para nós. Então, enquanto a gente não consegue ainda desenvolver essa vontade independente, forte, a gente tem que sempre parar e lembrar nesse trecho da fala de Jesus, para que assim a gente haja com o outro do mesmo jeito que gostariam que agisse conosco. E enquanto a gente não conquista esse ideal, né, de amar ao próximo como a nós mesmos, o que nos leva a fazer, o que nos move a fazer para o outro aquilo que gostaríamos, né? Então, como que a gente aprende a cumprir os nossos deveres com intenção pura, com vontade independente? Quando nós conseguirmos isso, aí sim vai ser um grande passo para a nossa evolução espiritual. Então a gente vê que não é fazer por fazer. Nós precisamos fazer com intenção, com sentimento, com amorosidade. E aí a gente pega um trecho do livro de Leon Denis, Depois da Morte, e ele descreve os seguintes deveres. Ele diz que lá, o dever número 1, dever com Deus na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. O dever número 2, dever consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e belo. Terceiro dever, o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações, das funções exercidas. E quarto, os deveres familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorrem para que a família seja de fato um núcleo facilitador do desenvolvimento do amor entre os seus membros, irradiando-se para a comunidade. Então, se nós pensarmos nesses deveres escritos por Leon Denis, a gente vê quantos deveres, são tantos deveres, e muitas vezes nós não percebemos, nem sempre nós os analisamos, nem sempre o compreendemos, nem sempre nós os cumprimos. Mas nós estamos sempre buscando, porque esse é o nosso objetivo. Hoje nós não temos essa vontade independente, né, de fazer porque é preciso, porque é o bem, mas nós estamos sempre no caminho, sempre buscando, né? E quanto mais o ser humano ele evolui em moralidade e inteligência, mais ele aprende a valorizar os deveres e mais os realiza com satisfação, com prazer e desprendimento. Então, quanto mais a gente evolui em inteligência e moralidade, melhor fica a nossa intenção, mais sincera,
mais pura. E aí nós conseguimos envolver todas as nossas ações e atividades com um sentimento sincero de amor. E ao cumprir os nossos deveres, nós temos, a consciência tranquila. Sabe quando você chega no final do dia e pensa, nossa, eu consegui, eu cumpri os meus deveres. E aí nós ficamos com a consciência tranquila, com a alma leve, e dá uma sensação boa, quando a gente descansa, a sensação do dever cumprido. E eu vou encerrar com uma crônica muito interessante que eu encontrei no site do O Consolador, e essa crônica foi escrita por Leda Maria Flaborea, e é baseada na mensagem de Emmanuel, O Dever. Ela diz o seguinte: buscamos a paz, falamos nela, e dela decididamente não a encontramos, seja dentro ou fora de nós, porque ainda não conseguimos perceber que a busca deve ser feita de dentro de nós para o mundo que nos cerca. Será que isso acontece porque vivemos a falsa ilusão de que conhecemos o que nos dá paz? É bem provável que sim. Essa questão nos remete a uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42, quando Jesus, junto a Jerusalém, fala a essa cidade. Não, na verdade, ele fala com todos os homens. E ele diz o seguinte: se tu conhecerás por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto até agora oculto aos teus olhos. As palavras do Mestre nos convidam a pensar no que seria do mundo se cada um de nós conhecesse o que realmente necessitamos para ter a paz interior. E na procura desses bens, encontramos, para começar, infinitas oportunidades de serviços de que dispomos no presente. Oportunidades que são nossas por benesse divina. Depois, podemos também receber que possuímos a possibilidade de refletir sobre o que poderíamos ter feito no passado e não fizemos. Tendo somente esses dois bens, já podemos observar que os convites de trabalho aí estão para quem deseja realizar algo. Todavia, antes de nos atirarmos inadvertidamente aos trabalhos, só porque nos sentimos culpados, é aconselhável que cada um de nós procure compreender com dignidade seus próprios deveres, isto é, os compromissos morais a que estamos sujeitos em todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, sobretudo com o nosso grupo familiar. Essa compreensão é importante porque, às vezes, deixamos de atender pequeninas exigências que são, na verdade, mais benéficas para nós do que para eles. Todos nós temos consciência de que, na nossa conta corrente, com as leis divinas, o saldo está devedor. Por essa razão, se cada um de nós cuidasse de cumprir suas obrigações para saldar esse débito, grande parte dos problemas do mundo se resolveria naturalmente. A todos os fantasmas da inquietude que rondam nossa existência seriam afastados. Mas por que é tão difícil o cumprimento dos nossos deveres morais? Por duas razões. Primeira delas é que, na ordem dos sentimentos, o dever se encontra na posição antagônica das seduções do interesse e do coração. E, em segundo lugar, porque ele está entregue ao livre-arbítrio, ao direito que temos de escolher entre o certo e o errado, entre o fazer e não fazer. O interessante nesse processo é que, na consciência, a nossa consciência nos adverte
quando nos enganamos, nos estimulando e sustentando para que decidamos sempre pelo certo, decidamos sempre pelo bem. Entretanto, não é interessante, né? O não interessante é que quase sempre nós sucumbimos. Agora, já que estamos buscando conhecer o que temos para conquistar a paz, é bom procurarmos saber também que o dever moral começa e onde ele termina. Vale lembrar que não estamos aqui tratando do dever profissional. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, lembra ele que ele tem início quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo, como, por exemplo, quando desrespeitamos as regras que têm fim, em que estabelece a possibilidade de que todos possam viver em harmonia. E ele termina no limite em que interferimos na escolha do outro, como, por exemplo, nos excessos de cuidado ou superproteção que impedem o crescimento ou a livre escolha do outro. Outro ponto importante do qual não podemos nos esquecer é o da confusão que ainda fazemos entre obrigação social e dever moral, tornando-se o significado do primeiro pelo segundo. Um exemplo bem simples pode nos esclarecer é o seguinte: quando visitamos nossos pais ou avós, caso não moremos com eles ou doentes, sejam familiares ou não, é imaginarmos que estamos cumprindo um dever moral, fraternidade. Mas quando, na verdade, desejaríamos adiar essa visita indefinidamente. Nesse momento, é bom prestarmos atenção às nossas atitudes. Se não existe alegria ou amor no gesto, melhor será fazer mudanças, entendendo que é preciso amar o dever e não apenas executar as obrigações que a sociedade nos impõe e pensar: o que o outro vai dizer se eu não for? André Luiz diz na lição Sinal Verde o seguinte, que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. A diferença, então, se estabelece quando percebemos que o dever é sempre estimulado pela consciência e não pelas regras sociais. Por tudo isso, podemos concluir que o convite ao bem é a prática do dever moral. Sempre nos acompanhou, apesar de dificilmente o percebemos. Isso aconteceu através dos nossos pais, continua acontecendo dentro das leituras que fizemos e ainda fazemos, e no sentimento religioso que nos consola e nos impulsiona ao exercício do amor ao próximo, dos amigos encarnados e desencarnados que nos auxiliam. E se já possuímos algum conhecimento dos ensinamentos de Jesus e já temos alguma consciência de que somente através do dever cumprido encontraremos a paz que tanto buscamos, por que ainda esperamos fazer o que deve ser feito? O trabalho de transformação das nossas disposições íntimas necessita ser iniciado hoje, continuado amanhã, a cada minuto da nossa vida, até encontrarmos a divindade que existe em nós. Leda Maria Flobrea, site O Consolador. Então é isso. O dever, ele deve ser sentido, ele deve estar estimulado pela nossa consciência, ele deve ter intenção, sentimento, vontade independente, porque senão é só uma convenção social. E o dever está muito além da obrigação. Dever não é obrigação, é fazer o bem porque é bom, porque é justo, porque é belo e porque ele nos faz crescer espiritualmente,
Fazer porque é preciso, porque tem que ser feito. E essa é a mensagem de hoje. E eu, assim, não está fidedigno ao item 7, tem algumas coisas a mais, mas eu sugiro que vocês leiam as instruções dos Espíritos, no capítulo 17, item 7, do capítulo Sede Perfeitos, que fala sobre o dever, e que a gente possa refletir e pensar sobre essa vontade, né? Como melhorar a nossa vontade e como encarar o dever, não com obrigação, mas com amor, porque é o bem, é o bom, é o que precisa ser feito. Boa noite a todos. Então, neste momento, eu convido para que fechemos novamente nossos olhos e neste momento, nós que tanto recebemos, chegou a nossa hora de doar. Doar os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. Vamos mentalizar os nossos irmãos do caderno de oração e envolvê-los com pensamentos de paz, equilíbrio, tranquilidade, refazimento físico, equilibrando os seus órgãos, suas células. Vamos envolvê-los com pensamentos de amor e alegria, para que tenham alegria em viver, alegria em compartilhar a sua presença com todos à sua volta. Vamos mentalizar aquela pessoa que neste momento você sabe que necessita de força para se restabelecer, que está em tratamento médico, que irá passar por alguma cirurgia, algum procedimento e que precisa de fortalecimento, que precisa de fé, que precisa de coragem e principalmente esperança. Vamos mentalizar neste momento a nossa casa, desde o portão de entrada, cômodo a cômodo, iluminando e desejando que este seja um local de paz, de união e prosperidade, visualizando todos os moradores, aqueles que compartilham com você, envolvendo todos com alegria, com motivação, com união, com harmonia. Mentalizando agora esta casa. Envolvendo-a de luz. Muita luz. Todos os seus trabalhadores. Envolvendo o Senhor Alencar. Pensamentos de paz. Com pensamentos de fortalecimento. Envolvendo seus filhos com muita alegria, muita força, para que continuem administrando esta casinha de luz. Envolvendo os trabalhadores dessa casa, fortalecendo a sua vontade em ser útil para continuar o trabalho de auxílio. Mentalizando agora a cada um, recebendo os fluidos espirituais, que essas emanações possam agir em nossas células, em nossos órgãos, restabelecendo o equilíbrio físico, tranquilizando a nossa mente, nossas emoções, acalmando a nossa ansiedade, trazendo paz e equilíbrio.
fortalecendo a nossa confiança, a nossa fé, de que tudo dará certo, porque Deus está no comando. Obrigada, Senhor, por este momento. E para encerrar a mensagem da noite, vamos unir os nossos corações e as nossas vozes com a mensagem que Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. De cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair, mas livrai-nos. Que teu reino e poder. Graças a Deus. Que o nosso Pai Celestial ilumine os caminhos e abençoe o retorno de cada um, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, na segunda, na terça, e que todos sejam abençoados e protegidos, agora e sempre. Graças a Deus.